Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Livro Nosso Lar. Obra do Espírito André Luiz, por Chico Xavier. Iniciemos então a leitura do capítulo 41. Convocados à luta. Nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu, igualmente, o choque por que passaram diversas colônias espirituais, ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror de que se possuíam. Sabia-se, desde muito, que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Anotavam-se porém agora, fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações, no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna, de ordem sentimental. Reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras, e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse-me Salustio, ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai, e pagará um preço terrível. Observei então, que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa, contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia, e consequentemente para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se, naturalmente, em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Sem se precatarem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão, que invocam das camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em automatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas, enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que esqueceu a justiça. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando o inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadirá a todos. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa, bondosamente. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá, com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias inquieto. Embora à distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa a sua origem. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o Ministério da Regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou. Quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo,
para que o apelo se grave em nossos corações. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque, a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a librarem-se no firmamento. Esse clarim, disse Tobias igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes, de elevada expressão hierárquica. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair, para observar o movimento popular. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nos poderíamos encaminhar à Praça da Governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou. Estes grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação, à procura de notícias. O clarim que acaba de soar, só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes. Ao nosso lado, vinham 2 senhores e 4 senhoras, em conversação animada. Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio. Há muitos meses consecutivos, o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E nós, com a regeneração? Objetava o cavalheiro mais idoso. Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Tobias segurou-me o braço de leve, e exclamou. Adiantemo-nos um pouco. Ouçamos o que dizem outros grupos. Aproximando-nos de 2 homens, ouvi um deles perguntando. Será crível que a calamidade nos atinja a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno. De qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço que no fundo, constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural a meu ver. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está sob a metralha, há muito tempo, e não mostrou você ainda, qualquer demonstração de assombro. Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou. Euvécio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Atendendo a novo gesto de Tobias, que me reclamava atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava, igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação. A questão impressiona-me sobremaneira, dizia a mais moça, porque Everardo não deve regressar do mundo agora. Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, indagou a outra componente do trio, por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, que aconteceria? Receio, esclareceu a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante, e de modo algum, me submeteria a novas crueldades. Tola que és? Comentou a companheira, esquecestes que Everardo será barrado pelo umbral, ou coisa pior. Tobias, sorrindo, informou.
Ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Decorridos longos minutos, em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se, aflitivamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que, dentro de 10 minutos, far-se-ia ouvir um apelo do governador. É o ministro Esperidião, informou Tobias, atendendo-me a curiosidade. Serenado o barulho, daí a momentos ouviu-se a voz do próprio governador, através de numerosos alto-falantes. Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso, em nossos postos. Aquela voz clara e veemente, de quem falava com autoridade e amor, operou singular efeito na multidão. No curto espaço de 1 hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. Chegamos ao final deste capítulo. Não percam o próximo de número 42, a palavra do governador. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.